Passamos para 25 de setembro, hoje, e aí estamos fardados aqui de Black Sabbath, porque Black Sabbath no dia 25 de setembro, em 72 e em 77, lançou simplesmente 2 discos. Volume 4, esse de 1972, completando, portanto, 51 anos, uma das imagens clássicas de Ozzy Osbourne, e em 77, o melhor disco, não, o segundo melhor disco do Black Sabbath, Technical Ecstasy, correndo páreo com o primeiro, Jogue as Pedras, eu estou me desviando das pedras aqui, mas esse disco aqui é uma obra-prima. Eu vou deixar primeiro o Marcelo falar, e aí depois eu torno para justificar por que eu acho esse disco uma obra-prima, assim como o volume 4 também é um baita disco, mas é que eu sei que o Marcelo tem ali umas preciosidades a serem mostradas. Então, Marcelo, por favor. Então, esse aqui tem a honra de ser o meu favorito do Black Sabbath desde sempre, desde que eu ouvi esse disco aqui. Eu tinha a edição em vinil, aí tive posteriormente o CD, e aí quando saiu essa edição aqui, eu fui atrás dela. Motivo, vou dar alguns motivos para você investir uma graninha. Livreto, encadernado em capa dura, fantástico, tudo o que tinha na época, que foi publicado na época na imprensa britânica e americana está aqui, tem capas de singles, inclusive, olha a capa do disco em Portugal. Bizarro. Tem o Geezer Butler na capa. Parece que os portugueses não se deram conta de quem é que era o foco da banda. Não, queriam ser piada de português mesmo. Os 4 discos na box, o álbum original remasterizado com o Ozzy, segundo disco, Outtakes, com o Tony Iommi na capa, terceiro disco, Alternate Takes, com o Geezer, quarto disco é o Live at Last, com o Bill Ward na capa. Só que a qualidade sonora aqui do Live at Last, nesse quarto disco, está muito melhor. Muito melhor. Então está muito bom mesmo nesse aspecto. Aí, o que tinha nas fotos do LP original, que tinha um livreto de fotos, aparece aqui na parte interna dos discos. E aí tem o pôster Snowblind. Essa seria a capa do disco original. A gravadora achou que Snowblind era um título um pouco desconfortável, então optou por pedir à banda que mudasse de nome. Meu irmão mais velho é um cara que curte muito rock até hoje, e ele gostava muito de Sabbath. E esse era um dos discos do Sabbath que ele tinha. Black Sabbath Volume 4, tinha o Sabotage e o Sabbath Bloody Sabbath. Então esses foram discos que eu ouvi quando criança, e depois, quando mais velho, já comecei a curtir outros sons que não fossem Rolling Stones. Eu peguei nesses álbuns do Black Sabbath, e como eu falei, desde que eu comprei a primeira edição em vinil, para mim é o melhor da banda. Technical Ecstasy, é bom saber que tem alguém que gosta desse disco mais do que eu gosto, porque eu adoro Technical Ecstasy. E essa versão da box, eu acho ela muito legal, porque primeiro disco remasterizado, beleza, boa qualidade sonora. Segundo disco, remixado pelo Steven Wilson, fantástico. Fantástico, tá muito bom mesmo. Consegue ouvir o baixo do Geezer Butler em Backstreet Kids, por exemplo, coisa que no original tu não ouvia. Terceiro disco,
versões alternativas, outtakes, nenhuma música diferente, mas, por exemplo, você tem uma She's Gone com o Bill Ward acompanhando na bateria. Ficou muito legal. Muito legal mesmo. E o quarto disco, gravado ao vivo, ele tem um defeito. Ele é muito curtinho. São 60 minutos apenas. Começa com Symptom of Universe, termina com Children of the Grave. Do Technical Ecstasy, propriamente dito, eles tocam All Moving Parts, que para mim foi uma surpresa. Gypsy, que está muito legal. A bateria está muito legal aqui. E Dirty Women, que é o Tony Iommi soltando os bichos. Muito legal também a parte gráfica da box. Os 4 CDs com arte de capa modificada para indicar o remix. Aí tem os discos com os shows, os outtakes. Eu estou todo arrepiado aqui, Marcelo. Uma coisa que eu achei muito bacana, o encartezinho em tamanho miniatura para caber aqui. Legal. E o velho selo Warner. Aí ele tem uma reprodução do programa da turnê, né, com foto clássica do Ozzy chupando limão. Tem uma história da banda. Inclusive, para quem quer saber quem era o tal do Jazz Woodruff, que tocava teclados, é ele aqui, ó. Aí o pôster, na verdade, traz a capa do disco só. O livreto também é o mesmo padrão do outro, capa dura, com muita coisa da imprensa na época, muita fotografia da época. Os cartoons satirizando a capa do disco. Tem os robôs tristes aqui porque queriam emprego na capa de um disco de rock. Tem os moleques repetindo, se por dizer, a capa. Então, eu achei muito legal essa box aqui. Das boxes do Sabá que saíram até agora, eu acho que essa aqui, para mim, se mostrou a mais interessante, porque o remix, realmente, ele deu vida nova para o disco. E esse é um disco que eu acho que é injustamente malhado. Não entendo por que ele é tão criticado, porque, para mim, ele pode até não ser exatamente um disco de coletânea, mas Backstreet Kids, You Won't Change Me, Gypsy, Rock and Roll Doctor, Dirty Women, todas são músicas que, para mim, numa playlist do Black Sabbath tem que aparecer. Tem que aparecer. Então, eu curto bastante Technical Ecstasy, acho um disco injustiçado na carreira da banda. Não perde nada para os clássicos. Eu vou passar para o Michael para depois fazer a minha fala, mas te confesso que fiquei arrepiado vendo esse box aí do Technical Ecstasy. Que coisa linda. Coisa, né? Não, é o que eu digo. A geração MP3 nunca vai conhecer isso aí, cara, nunca vai entender a paixão que a gente sente e o quanto é legal tu ver um box desses aí, cara, tu pegar um box desse, tu explorar um box desse. Mas não, só para eu não falar bobagem depois ali, qual é que é o ano de lançamento do Technical Ecstasy? 76. 76. Então, um show que eu tenho ali não é dessa turnê, por isso que agora me chamou a atenção. Então não vou mostrar. Eu acho que eu tinha falado 77, mas ele é 76. Sabotagem 75. Eu tenho um bootleg de 75 ali, mas eu achei que era dessa turnê, mas não, é do Sabotage, então. Bom, deixa eu falar do volume 4 primeiro, cara. Eu falei em outra live. Quando eu conheci esse disco, eu peguei ele e o Saba Blood Saba junto e gravei os dois numa fita, fazendo uma mistura. E até hoje,
por incrível que pareça, eu tenho alguma dificuldade de saber que músicas é de quem. E aí ele não tem o nome das músicas na capa, pelo menos na minha edição aqui, também. Mas, cara, é um dos clássicos do Saba, né? Dos 5 primeiros, não sei dizer a posição dele, mas, cara, é um disco que eu gosto bastante. É um disco que já é bem diferente dos 3 primeiros, já é mais, tem um pouquinho de progressivo já nele, né? Talvez por causa do Rick Wakeman, que participa nele, não sei, mas já tem um toque mais musical, assim, mais avançado musicalmente do que os primeiros, que era mais baseado em riff. Tem coisas muito boas. A minha edição é a edição simples, capa simples. Eu nunca consegui comprar a capa dupla. E aí, quando era barato, eu não comprei. Hoje em dia, como o Mairão falou dos engenheiros, hoje em dia está impossível de comprar, porque qualquer um pede uma fortuna e meia num disco baleado. Então, eu não sei se eu vou ter a capa dupla, mas um dia eu tenho um box dele, talvez, quem sabe um dia. Uma coisa que eu queria mostrar dessa época é que se fala muito, quando se fala em Deep Purple, e às vezes em Emerson, Lake and Palmer, no show do California Jam. E o Black Sabbath também tocou no California Jam. Essa participação do Black Sabbath no California Jam, ele abriu para o Deep Purple, para o Emerson, Lake and Palmer, e aqui está o show teoricamente completo daquela noite, nesse vinil, aquela tarde de noite, né? Ele abre para o Eagles. Tá de bigode aqui na capa, é um dos raros shows que o Tony Iommi toca sem bigode na carreira da banda, né? É um fato curioso que, ao que eu li, a banda estava de férias e foi meio que chamada às pressas, oferecendo um monte de dinheiro, eles não podiam recusar, não queriam recusar aquele monte de dinheiro para tocar no show. Então, volume 4 é um disco que eu gosto bastante, já não posso dizer tanto do Technical Ecstasy. Vocês idolatraram o disco, botaram lá em cima, cara, eu acho, da fase Ozzy, talvez ele só não seja pior que o Sabotage, né? Os dois estão no mesmo nível, mas o nível... Só que como é Black Sabbath, é um nível alto, né? É um disco bom, que nós já falamos isso em outros discos, em outras lives. Se não se chamasse Black Sabbath, talvez a gente desse mais atenção. Ou talvez, por outro lado, a gente nunca tivesse ouvido. Mas quando se compara ele com os 4 primeiros, principalmente, ele é muito diferente. E a intenção dele é ser diferente, necessariamente. Mas como o Marcelo falou, cara, você começa a olhar a relação de músicas aqui, não tem uma música ruim. Não tem música ruim nesse disco aqui. A gente já falou isso em outros discos de outras lives, né? O Bueno citou isso no disco do Rush, não me lembro exatamente qual. Eu citei isso em outros discos. Então, é um disco que não tem música ruim, mas que perto de outros discos do Saba, eu não acho ele tão bom. Mas é melhor do que muita coisa, que tudo que o Tony Martin gravou, melhor do que as coisas que o Glenn Hughes gravou, talvez melhor que ou no mesmo nível que o Moby Rules, mas tirando isso, para mim os outros Sabas são melhores. Joga as pedras. Eu vou partir para a defesa, então, do Technical Ecstasy, né? Eu acho ele o segundo melhor, porque o melhor é Never Say Die. E isso não é para se aparecer, como eu já ouvi nos comentários lá. Eu acho o disco fantástico. É uma obra-prima aqui. Naquele texto lá que eu fiz, que Black Sabbath não é heavy metal, eu explico por que eu gosto tanto do disco, mas rapidamente, assim, explicando, né? Até o Marcelo comentou muito bem, um disco injustiçado, né? E que ele não entende porque eu entendo, Marcelo, porque o pessoal não estava preparado para esse disco aqui. Eles queriam algo da linha Saba Floristaba, com aquele experimentalismo prog, que o Sabotage tem isso em algumas faixas, né? Principalmente Megalomania, Who Are You e The Rich, e que não tem aqui. Esse disco aqui, ele é heavy metal na veia, com Backstreet Kids de cara, né? E o Won't Change Me. Aí surpreende com It's Alright, que depois o Axl Rose vai tocar com Guns, né? E tem o Bill Ward nos vocais. Se não me engano, é a primeira música que o Bill Ward canta no Black Sabbath, que não tem o Ozzy nos vocais, e com músicas com vocais, né? Porque já tinha outras faixas ali, tipo Laguna Sunrise e Fluft, que são instrumentais. Gypsy, que é uma monstruosidade de pesada. Aí vai o lado B, Almost Par Stand Still, que ao vivo eu acho que eu nunca ouvi, fiquei curioso de ouvir. Rock and Roll Doctor, que é um rock rollzinho animado, na linha do que o LED brincava de fazer na época do Physical Graffiti. E aí, poxa, cara, X-Gone, que fiquei curioso de ouvir com bateria, porque eu não consigo imaginar uma bateria ali, né, com toda aquela orquestração linda por trás, e o violão já começa a embargar a voz só de lembrar da música. E encerrar com Death Woman, que eu tive o prazer de ouvir ela
ao vivo 2 vezes, né, no show de 2013 que a gente estava lá, e também no show de 2016, que eu fui ver eles lá no Rio de Janeiro. O Taneyama jogou a paleta para mim, já contei essa história outra vez. Ou seja, é um descanso, cara, assim, ele começa pesado, olha ali o Nick, ó. Não, Começa essa é a pesado. Maggie. Ah, é a Maggie? É. Maggie Bell. É Maggie Bell, grande vocalista. O disco começa pesado, termina pesado, o pessoal tem preconceito. É puro e simples preconceito. Quanto ao volume 4, bom, eu e o Mikael gostamos do volume 4 junto, né? E eu acho que o volume 4 é a origem do Black Sabbath prog, porque ele começa com Wheels of Confusion, 8 minutos progressivos ali, e pesadíssimo, né? Tá. Aí tem experimentações aqui, tipo FX, que não faz sentido nenhum, é uma música que não tem sentido, mas já tem coisas assim, tipo assim, Tomorrow's Dream, que é uma música já mais trabalhada, mais pesada, a própria Cornucópia é bastante pesada, mas bastante trabalhada. Under the Sun, que é fantástico, e que inclusive, né, eu gosto desse selo aqui, que tem o solzinho, eu sempre achava que tinha a ver com a música, não tem nada a ver, o selo da RGE, só mostrando aqui, né, o meu não tem o livreto, é a versão nacional sem o livreto, tem a versão internacional com o livreto, pô, tem 2 músicas aqui que fizeram sucesso, que é Changes, uma balada só de piano, orquestra e Ozzy chorando nas lágrimas, e St. Peter's Dance, né, que é uma faixa curtinha, bastante animadinha, que vai totalmente em acordo com o que é Rock and Roll Doctor, por exemplo. Então eu não consigo achar justificativa para quem gosta desse disco e não gosta desse disco. Sendo que esse disco é mais pesado que esse aqui, porque não tem experimentações progressivas e tem uma balada que para mim é muito mais linda, que é She's Gone. Eu poderia ficar horas falando aqui sobre os 2 discos, né? Gosto muito do volume 4, fez parte da minha formação musical, gravei ele em fita, ouvia Under the Sun direto. Eu adoro aquela fase final de Under the Sun, que tem outro nome que agora eu não vou lembrar, né? O Black Sabbath tem isso de trazer pequenos trechos que recebem outro nome. Eu acho que tem aqui no final, aqui, mas, enfim, Under the Sun termina com... Aqui não tem. Se alguém lembrar o nomezinho daquele... Foi uma dos primeiros solos que eu tirei. Descasso. Não, o volume 4. Isto. Muito obrigado, Marcelo. Não está no meu top 5 do Black Sabbath. Técnico Extras é top 2. Never Say Die top 1. E aí sim, joga as peças. Mas fico muito feliz, Marcelo, porque que bom, cara, que bom encontrar alguém que gosta tanto de Technical Ecstasy quanto eu. E tem esse box lindo aí que eu babei, cara. Babei mesmo, assim. Eu vou atrás, primeiro, se tentar ver o Move Parts no YouTube. Deve ter isso aí. Então, além de uma X-Gone com bateria, ainda tem uma sem o vocal, para você curtir só o instrumental e a orquestração. Que coisa linda. Quem gosta da música, vale muito a pena. Vale muito a pena correr atrás. E assim como eu falei da Solitude, que eu tive a experiência de botar só ela, deitar no chão e botar uma vela, She's Gone é uma música assim para te ouvir no escuro, ler, e sabendo assim, absorvendo a letra, nossa, segura as lágrimas. Eu fiz isso aí ao lado. Fechamos de Black Sabbath, mas não ainda da noite de Black Sabbath. Fala, Mikael. Não, só queria me lembrar agora quando tu estava falando de Under the Sun e tal. Quem é mais assíduo do site lembra dos textos que a gente fez do Eurico. E tem um texto que eu fiz do Eurico que ele ganhou uma caixa de discos. Esse aqui era um dos discos da caixa. Só para mostrar. Show. Marcelo, mais alguma coisa desses Black Sabbath clássicos? Não, acho que não. Eu acho que com a Box, quem se deu ao trabalho de ir atrás dela, que eventualmente não curtisse muito o disco, mas comprou porque é colecionador, eu acho que o remix do Steve Wilson deve ter feito reavaliar um pouquinho os conceitos na Box do Technical Ecstasy. E, para mim, Sabá é uma banda que vai morar sempre no coração. Também assisti 2 vezes. O show de 2016 assisti em São Paulo. Muito legal também. E acho que foi uma oportunidade única que eu não imaginava quando eu comecei a curtir a banda, que eu conseguiria ver o grupo ao vivo com o Ozzy. Perdi a oportunidade de ver com o Dio.
E aí, mas com o Ozzy não perdi. Eu lamento muito não ter visto com o Dio também, tive a oportunidade de ir, aí pensei, não, o Dio vai voltar, morreu. Mas acontece, né? Bom, vamos seguir na metalheira ainda do dia 25 de setembro, outra daqueles lançamentos que podem ser considerados coletâneas, The Nin Leather. Se não me engano, o 4º disco do Saxon, e, cara, isso aqui é uma paulada do início ao fim. Eu gosto muito dessa capa traseira aqui, que me lembra muito a James Gang, né? Aquela capa do segundo álbum da James Gang, todo mundo na moto ali. Pô, cara, isso aqui é clássico do início ao fim, né? Vamos lá. Pieces of the Night, Never Surrender, Out of Control, Play It Loud, And the Band Plays On, que é um dos grandes clássicos do Saxon, Fire in the Sky, que é lindíssima, e a própria The Nin Leather é a de Midnight Rider, né? Pulei Rogging Head, que eu acho a mais fraquinha, mas que é uma baita música. Saxon na melhor fase, e essa melhor fase do Saxon e se encerra no ao vivo, que vai vir logo na sequência, o Eagle Has Landed. Não, eu ainda tenho o Conqueror, né, de 84, que é um baita disco também, depois do ao vivo. Crusader, obrigado. Crusader. Por que eu tirei Conqueror? Crusader, que é o último grande disco do Saxon antes de entrarem na fase comercial americana, né, do Crusader. Mas isso aqui é uma obra-prima, né, Marcelo? Isso aqui é de ouvir, assim, que nem a gente falou do Rest in Peace. Eu não sei se ele é o melhor do Saxon, porque é difícil, assim, Strong of the Law é um baita disco, o próprio Crusader, mas é uma coletânea, né? Não, sem dúvida. Esses primeiros discos do Saxon, você não corre risco. Talvez o primeiro disco, por ser uma produção meio precária, possa ficar um pouquinho abaixo, mas o resto, realmente, até o Crusader, não tem coisa ruim. Eu acho legal que o Saxon, depois, ele voltou a entrar nos eixos, tem lançado alguns discos bem bons, alguns discos bem honestos, discos que mostram que a banda merecia um pouquinho mais de sorte do que ela efetivamente teve. E é bacana ver que eles continuam por aí, passaram por um monte de perrengue, mas continuam por aí, continuam fazendo coisa boa. Só que esse The Nin Leather aqui, eu acho que talvez o único que se compare a ele realmente dos discos de estúdio da banda seja o Strong Arm of the Law. Para mim, a faixa título é o clássico dos clássicos do grupo, é a minha música favorita deles. Então, eu acho que esse é aquele famoso disco que pode botar e esquecer do que está rolando, porque tu não precisa pular nenhuma música, praticamente. Então, é coisa boa do começo ao fim, realmente. Não tem muita coisa que acrescentar aqui. E legal, realmente, eu nunca tinha pensado nessa contracapa deles aqui na moto, nunca tinha feito a conexão com a James Gang, que é uma banda que eu curto pra caramba. Mas tem tudo a ver mesmo. Pelo menos não fizeram como o Flower Traveling Band, que botou os caras pelados em cima da moto, né? Meio desnecessário, mas deixa lá. Descasso, aliás, com, se não me engano, Black Sabbath, um cover para Black Sabbath ali, né, naquele disco, e também tem um cover para Weezer, Weezer, se não me engano, que também está ali, né? Michael, sobre The Nin Leather. Sobre Saxon em si, cara, é mais uma das tantas bandas clássicas que eu conheci depois que eu já tinha ouvido bandas influenciadas por ele, e que me pareceu uma banda genérica, assim como o Judas, que eu já falei em outra live, assim como outras bandas. E curioso que eu não conheci Saxon pelo Saxon. A gente tem alguns amigos nossos, no meio do Mairon, que tinha uma banda lá em Pelo Osório, e eles tocavam várias músicas do Saxon, e eu conheci as músicas por causa deles. E né, eu cheguei aí a show do Saxon, uma vez mais recente que eles vieram a Porto Alegre, curti e tal, é legal, heavy metal, mas pra mim pareceu tão genérico, tão parecido com outras coisas que eu já ouvi, que é uma banda que nunca conseguiu me atrair tanto, assim. Eu não tenho nada deles em casa, joguem as pedras, mais uma vez. O que me impressiona nessa fase, Marcelo, e já passando para o próximo disco, mas claro, a gente pode conversar um pouquinho mais,
Também as performances ao vivo do Saxon nessa época, né? Porque o Biff Bruford estava cantando muito e a dupla de guitarras ali, assim, era endiabrada, né? Eu até uma vez conversei com o nosso colega, o Diogo Bisotto, que fez parte do site, como algumas faixas me lembram muito o Van Halen da época também, né? Faixas aceleradas, com solos de guitarra fervendo, que nesse disco em particular não tem algo parecido, mas que ao vivo os caras estraçalhavam, né? Assim, era muito bom. E tu comentou também dos lançamentos, eu acho interessante que eles têm feito esses lançamentos de covers, né? Também resgatando bandas clássicas, assim, mas tem mantido ótimos discos, né? Os discos da década passada, Sacrifice de 2011, né? Estamos ficando velha, Marcelo. É um baita disco, assim como toda uma sequência de discos que vem vindo depois. Eu gosto muito do Saxon atual, mais até do que dos anos 90 ali. Não, certamente. A banda, para mim, ela tem uma carreira em forma de U. Ela começa lá nas alturas, dá uma quedinha, depois vai subindo e conseguiu se manter na ascendente. Eu conheci o Saxon por meio de um amigo que era o cara que mais curtia Iron Maiden que eu conheci na época. Ele era muito fã da New Wave of British Heavy Metal e ele me apresentou o Saxon. Ele tinha o Eagle Has Landed, e aí a partir dele eu fui atrás dos outros discos, mas na época de vinil eu tive bem pouca coisa deles, tem mais em CD mesmo. Mas aí tem sobretudo os clássicos e os mais recentes, porque o meião mesmo, quando dá vontade, eu vou lá e ouço no streaming mesmo, até porque o espaço para ter guardado disco não é tão grande assim. E até, eu tenho os discos ali até o Solid... Não, eu tenho até o que vem depois do Solid Ball of Rock, eu tenho vinil e tenho os mais recentes também. A partir do Lionheart eu tenho em CD. Mas, sinceramente, eu vi o Innocence No Excuse e é bravo, né? Fechando, então, 25 de setembro, o último aniversariante e o mais antigo da nossa lista de hoje, Strange Days. Eu fiz questão de trazer o Strange Days aqui, porque, para mim, é o melhor disco do The Doors, e aí o pessoal vai dizer que não, que é o primeiro. Strange Days é o segundo, também, de 67, né? Mas eu acho esse disco aqui o melhor do The Doors por dois motivos. Primeiramente, eu acho que a banda aqui, ela estava mais como banda, né? O primeiro disco ainda era uma mistura de composições, Ray Manzarek e Rob Krieger, junto com o Jim Morrison surgindo para o mundo, né? Aquela surpresa de The End, Light My Fire, Break On Through. E aqui não, a banda parece mais coesa, já começa a própria Strange Days, com aquele tecladinho do Ray Manzarek ali fazendo algo impressionante, né? Tem clássicos aqui como Love Me Two Times, Moonlight Drive, People Strange, a faixa título. E, assim, a melhor justificativa de todas para dizer que esse aqui é o melhor disco do The Doors é o encerramento com The Music Is Over. The End pode ser o grande épico, eu acho que é uma música lindíssima, mas When The Music Is Over, a letra dela, a interpretação vocal do Jim Morrison, o John Paul Desmore tocando muito aqui, assim, não tem palavras. Eu lembro no show que a Riders on the Storm fez em Porto Alegre, que era a banda com o Ray Manzarek e o Rob Krieger. Eles começaram o show, se não me engano, foi com The Music Is Over, ou logo na sequência, e o vocal uma hora tentou emular Jim Morrison ali. Foi bem impressionante ver tudo que eles faziam no palco, e foi marcante de ver, assim, é uma das coisas que eu tenho orgulho de ter assistido, é o The Doors, claro, sem Jim Morrison, mas com o Ray Manzarek tocando teclado. Ele subiu em cima do órgão, tocou com os pés. Rob Krieger, velhinho, mas tocando muito. Essa aqui é uma edição que eu tenho, que é uma edição europeia, né, made in Germany, né, francesa, uma capa lindíssima, que eu comprei. Isso aqui, eu comprei lá na Europa mesmo, quando estive por lá na primeira vez. E, cara, assim, eu sou apaixonado por esse disco. Eu sei que o pessoal gosta muito do primeiro, mas eu acho que, assim, se eu fosse não, o que eu mais ouço é esse aqui. Enfim, por tudo que eu falei, e até Horse Latitudes aqui eu acho legal. Micael, tu estava apresentando ele aí, então, por favor, tua opinião. O segundo disco do Doors, é um disco que eu gosto bastante. Eu sou da turma que acha o melhor disco deles o primeiro, mas esse aqui tem muita música boa. Eu gosto de Horse Latitudes aqui, mas ela
tem uma versão dela ao vivo, num dos discos ao vivo do Doors, que foi lançado tantos, que ainda é melhor do que aqui. Poxa, Lost Little Girl, Love Me Two Times, Unhappy Girl, People Are Strange. People Are Strange é um clássico, cara. E o When the Music Is Over, realmente, The End é o grande épico, mas o When the Music Is Over, musicalmente, é melhor que The End, né, cara? É uma música, a letra dela é fantástica. Essa é uma edição que tem 2 faixas bônus, foi lançada não sei quando lá, mas tem uns bonuzinhos. É um disco muito, muito bom, de uma banda muito, muito boa, que eu gosto bastante. E é curioso eles serem daquela cena de São Francisco ali, do Big Brother, da Mob Grape, o It's a Beautiful Day, e Jefferson Airplane, e serem uma sonoridade tão diferente das outras bandas, né? Apesar de serem da mesma região ali, né? É curioso isso. Marcelo? A minha edição dele é um pouquinho mais pobre, é só a capinha mesmo, que aí tá dentro da box The Doors, a Collection, que aí são todos os discos de estúdio do grupo. Então, para mim, foi uma forma cômoda de conseguir todos os discos deles, até por um preço bom. Ele foi lançado no Brasil, esse aqui não precisamos, não foi preciso deixar as calças, os sapatos e a camisa na importadora. Então, esse aqui é uma edição que até é recomendável para quem gosta da banda. Só falta mesmo o Absolute Live aqui. Para mim, o Strange Days, Doors é uma banda que eu gosto bastante. Foi uma banda que eu já gostei mais, mas ainda continuo gostando. Mas eu nunca consegui chegar a uma conclusão de qual seria o melhor. Sempre fiquei entre os 2 primeiros e o último, LA Woman, que para mim é um disco sensacional, embora bem diferente. E aí também tem aquela coisa. Eu faço parte dos poucos que acham Morrison Hotel um descasso. Acho ele um disco muito bom. O único disco da banda mesmo que eu acho que é mais fraquinho é o Soft Parade. E ainda assim, não é um disco que serve para ruim, não. Então, eu não diria que é o melhor, mas que ele chega ali perto do topo, chega. É uma banda que é uma pena que Jim Morrison não soube conviver com o sucesso, né? Mas eu acho que é uma banda que teve a sua época, viveu o tempo certo. Não sei se eles tivessem entrado nos anos 70, se eles teriam chegado a fazer alguma coisa tão legal quanto esses primeiros discos deles. Se pegar a trajetória assim do Jim Morrison, né, é muito parecido, claro, contextos diferentes, situações diferentes, mas a forma dos shows assim do Doors me lembra a questão do Nirvana, né? Claro que o Doors nunca se tornou uma banda tão gigante quanto o Nirvana. O Doors ele vai se tornar mais cultuado. Aí vocês que são mais antigos, né? Tô brincando, mas ele vai se tornar mais cultuado por causa do filme The Doors, né? Que com o Val Kilmer ali tem toda vamos dizer assim, um melodrama baseado numa personagem de Jim Morrison que acaba tornando ele um deus, assim como o que a gente vê do Bob Marley, por exemplo, né? O Bob Marley ele vai se tornar um grande ídolo depois da sua morte, mundialmente falando, né? Não estou falando localmente, porque o The Doors sempre teve essa representação. Mas, falando especificamente dessa fase aqui do The Doors, tu falou do L.A. Woman e do Mox Hotel, né? Já é uma outra banda ali, né? O Moxon já não estava mais afim, né? Então, eles lançam o Other Voice e o Full Circles, e a outra banda também são bons discos, mas falta alguma coisa, né? Isso é verdade. É um som bem diferente, realmente. E, como eu falei, a gente fica naquela dúvida, como é que a banda teria evoluído se o Morrison tivesse continuado. Os 2 últimos discos dos Doors sem ele, eu acho que não aproveitam o potencial realmente que eles tinham. Então, a gente fica sempre nessa dúvida, para onde eles teriam ido, mas jamais saberemos.
E mesmo os discos solos deles não são agradáveis, assim, tá? São discos medianos, mas é totalmente esquecível, né? Passa assim. Sim. Micael, tu queria comentar alguma coisa? Desculpa. Não, eu ia comentar, como é realmente. Tu falou do semelhança com o Nirvana, eu estava pensando mais ou menos a mesma coisa, né? São dois artistas que o Marcelo falou bem, não souberam conviver com a fama, né? E eu como adepto de boas teorias da conspiração, eu acredito que assim como Elvis, o Jim Morrison também não morreu, né? Ele só desistiu e foi viver outra vida, né? Só contando uma historinha rapidinha, Marcelo, aqui, né? Quando eu tive em Paris, fiz questão de ir lá no cemitério que ele está enterrado, né, o Jim Morrison. E aí eu queria ver o túmulo dele e do Michel Petrucciani, que é o pianista de jazz, né? E aí ninguém lá, os franceses simpáticos, ninguém me ajudou a encontrar o Michel Petrucciani. Mas o Jim Morrison eu fui meio assim, né? Assim como o túmulo do Chopin e do Allan Kardec, que é no mesmo cemitério, esses aí já eram mais conhecidos, assim, então vai seguindo o fluxo, chegava nele. E aí eu cheguei, assim, no túmulo do Jim Morrison, não tinha mais o busto, né? Estava cercado por grades ali, todas aquelas pichações e tal. E aí eu cheguei ali, eu tinha levado uma cerveja para fazer um tributo ali pro Jim Morrison, né? Então brindei e tinha um pessoal tocando e tal, assim. E tinha uma grade protegendo o túmulo. Aí tá, fiz o meu brinde ali pro Jim, né? Tô tomando cerveja. E aí daqui a pouco eu só ouço assim, o cara assim, vamos lá, bem assim, vamos lá. O cara pulou a grade, e ele falou assim, esse aqui é pra ti, Jim. O cara assim deu um beck ali, e era brasileiro. Cara, eu fiquei assim, porra, eu tô aqui em Paris, tô aqui no Túmulo de Morros, o cara me acende um beck é brasileiro, ainda por cima. Aí eu fiquei bem quietinho, né, cara? Eu não vou falar nada aqui ser brasileiro, né? Quero passar vergonha. Vou ficar quieto. Mas na hora de assim, José argentino. Cara, mas foi muito legal, assim, foi... cemitérios em gerais, assim, causam sentimentos estranhos, né? Mas ter estado ali, eu não sei, mas passou uma sensação, assim, bem interessante, curiosa, né? Tipo assim, é um monumento, assim, é muito interessante, recomendo. Recomendo irem lá ver o túmulo do Jim Morrison. Fechamos, então,